Ai, gente, olha, hoje o encardido, que nem diz o Padre Mateus, tá solta. Enfim, comecei de novo a live para ver se dá tudo certo, porque eu não estava vendo quem estava online. Agora vamos ver se dá tudo numa boa, tá? Então, assim, continue. O próprio Instagram diz isso aqui pra mim, me dá uma motivação. Hoje a live vai ser sobre o poder da mulher que ora. Por que a gente decidiu fazer esse tema? Eu e a Fernanda, que é uma mulher que eu admiro demais, ela tem o coração queimando pelo Espírito Santo, assim como eu, porque a Bíblia, ao contrário de que muitos acreditam, a Bíblia é um livro que tem influência direta das mulheres. As mulheres, elas influenciaram e muito a história. E os escritores, porque a Bíblia é cheia de escritores, né? Eles foram leais à história da mulher. Por causa do machismo da época e tal, não contaram muitas histórias. Gente, as últimas frases da Bíblia dizem assim: nesse livro não pode ser adicionado uma vírgula sequer e nem retirada. Ou seja, não subestime a capacidade de Deus de colocar neste manual da vida tudo que a gente precisava saber. Tá faltando coisa aqui que aconteceu na história? Pode ser que esteja, com certeza, né? A gente lê a história e vê que ela é um pouco incompleta, tem uns pontos sem nó, a Bíblia. Não tem tudo aqui dentro, mas tudo que a gente precisa saber tá aqui, tá? E tem histórias de mulheres muito inspiradoras nesse livro. Para começar com Eva, que foi uma mulher que desafiou Deus, né? Não teve fé no que Deus disse que não era para fazer. Deus deixou de abençoar a vida da Eva? Ah, mas ele abandonou ela do Éden. Mas ele não deixou de abençoar os descendentes dela, porque Jesus é descendente de Eva. Jesus, o próprio Deus, entende? Então, o fato de tu desafiar Deus não quer dizer que tu não vai ser abençoado por ele. Talvez tu não viva presencialmente a graça, mas ela vai acontecer na tua vida, tá? Por exemplo, Ruth. Ruth era uma moabita, era considerada pagã, não era do povo de Israel. Mas ela honrou a sogra dela. Ela era uma mulher trabalhadora, ela não abandonou a sogra quando a mulher estava sozinha. Deus honrou a vida dessa mulher e fez com que Jesus fosse descendente dela também. Entendeu? Então, pessoas que tiveram fé, pessoas que honraram a palavra de Deus, pessoas que respeitaram os que circulavam elas, são pessoas que Deus vai honrar, ok? E nós vamos dar dicas para vocês de como participar ativamente do projeto divino, porque o projeto divino está acontecendo o tempo todo, só que tu não precisa ser figurante dessa história. Tu é mulher, tu é forte, tu pode fazer parte, tu pode ser ativa no projeto divino. E Deus tem uma vontade boa e perfeita e agradável para a tua vida. A tua vida não precisa ser cheia de turbulência. Aliás, Deus não evita as turbulências, mas Ele faz com que tu tenha uma paz que excede o nosso entendimento dentro da turbulência. E eu acredito que a Fernanda tem muito para nos ensinar sobre isso, porque ela tem muita fé e ela é uma mulher que ora, ela é uma mulher que constituiu uma família, ela é uma mulher que tem turbulências na vida dela, mas mesmo assim ela tem a paz de Cristo com ela. Então nós vamos conversar. Chega de lero-lero, porque já começamos o vídeo, já terminamos o vídeo, já deu problema aqui, a filha já tá com febre em casa, e aí a gente vai fazer esse negócio acontecer, ok? Muito feliz com todos que estão aqui. Deu certo. Viva! Como assim o vídeo tá atrasado? Ô, Glória. Teu marido já tá me incomodando. Agora tá. Antes a tua voz não tava junto com a tua boca aí. O que importa é a mensagem, né? É para parecer aquelas novelas mexicanas, né? Que tu fala uma coisa, a boca mexe. Uhum. Nós somos a americanizadas, né? América do Sul, América É também. verdade. Fer, eu gostaria que tu Oi. se apresentasse primeiramente. Então, primeiramente, eu quero
agradecer o teu convite, dizer que eu estou me sentindo muito honrada, nervosa, é a minha primeira vez fazendo isso. Então, eu sou a Fernanda, né? Eu tenho 34 anos, bem vividos, com muita coisa na bagagem, muitas coisas ruins, mas muitas coisas boas, né? Depois que eu conheci Jesus, tudo se fez novo, né? Na minha vida. E hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher extremamente abençoada, sabe? Por meio da minha oração, da minha fé, Deus fez grandes coisas na minha vida, né? E é isso aí, eu acho que a gente pode ir falando no decorrer, né? Sim, vamos falar no decorrer. Então, Fê, eu ia falar sobre. Eu fiz uma lista enorme de mulheres que nos inspiram na Bíblia, né? Tem mulheres que fizeram coisas horríveis aqui, Uhum, mas tem mulheres que nos inspiram tem, muito. Só que são muitas, né? E a gente só tem uma hora para falar. Então, assim, para a gente trazer sim. mais pro palpável para as mulheres que nos assistirão e para os Uhum, homens também, tá, gente? Não se sintam excluídos, homens. Porque quando tu identifica que tem uma mulher que ora perto de ti, tu vai perceber que a base de uma casa vai ficar bem sustentada. Então é importante que um homem uhum, saiba reconhecer uma mulher que ora, porque ela também vai se tornar uma companhia que vai trazer bênçãos para ele e com juntos eles certeza. podem trazer bênção para a família, tá? Ah, mas eu sou uma mulher que não tem Uhum, família. Mas tu vai ser uma bênção por onde tu passar. Esse é o nosso com propósito, né? certeza. Então, Fer, eu Uhum, gostaria que tu me dissesse assim, ó, vamos começar assim. Ah, a gente está na semana do Dia das Mães, né? E sim. foi muita coincidência isso acontecer, né? Porque era para essa live ter acontecido há uns 2 meses. E do nada aconteceu muito perto do Dia das Mães. Então, isso é muito. Coincidências não Uhum, existem. sim. A oração, ela faz com que a gente fique sensível à vontade de Deus, né? Explica um pouquinho isso para nós. Uhum. O que tu acha sobre Então, né, a oração, ela nos aproxima muito de Deus, né? Por meio da oração, a gente pode conhecer o coração de Deus, né? E quem traduz isso, quem permite isso, é o Espírito Santo, né? Nós temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. E o nosso espírito é o que se comunica com Deus, né? E por meio da oração, a gente acaba se tornando íntimo do Senhor, né? Por meio da palavra de Deus, por meio do manual, né, que você estava falando, né, que Deus deixou para nós, que é o livro mais antigo e mais atual do mundo inteiro, isso? né? Por meio dele a gente pode conhecer o coração de Deus e conhecer a vontade dele, né? E a própria palavra fala, né? Se a gente buscar, se a gente orar a ele, se a gente pedir, ele vai responder, né? Em João 14, eu separei alguns versículos, tá? Em João 14, versos 13 e 14, né? Jesus falando, né? Jesus é o nosso modelo, né? Além de ser o nosso Salvador, o nosso Senhor, ele é o modelo de, de ser humano, né? De criatura, né? De filho de Deus, na verdade, né? Lá em João 14 fala, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isso é uma Uhum. promessa, né? Ele prometeu ouvir e prometeu responder, né? Então, nem sempre a gente vai receber a resposta de Deus no momento que a gente está orando, né? Muitas vezes vai acontecer sim, porque tem coisas que não tem muitas opções, né? De repente, dependendo do problema que tu apresenta para Deus, ou tu vai ter que esperar, né? Ou tu vai ter que ter fé, ou enfim, às vezes não tem o que fazer, você tem que esperar Deus agir, né? E outras coisas, desculpa, eu me perdi. A palavra de Deus diz o que você tem que fazer, né?
De repente tu tá em meio a uma situação, um caos que você mesmo criou. O que que a palavra de Deus fala, né? Então tu vai ter que seguir pelo caminho reto para poder resolver, né? Com a ajuda de Deus, que é a palavra, enfim, né? Encontrar o melhor meio de poder resolver as coisas, né? Ah, E a gente tem que dar tempo é para o bem Senhor legal que falar, tu né? falou isso, porque Às já vezes, pega de gancho o próximo item que a gente tinha combinado de conversar, que é como tá. podemos descobrir que estamos recebendo a resposta de Deus, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que eu digo assim, amiga, tu tem que rezar para entender o que está acontecendo, porque ela está sempre cheia de questões e tal. E ela diz assim, ai, mas eu acho que isso aqui é um sinal, eu acho que isso aqui é um sinal, sabe? Então, como que a gente pode identificar se o que a gente está recebendo como sinal é uma resposta de Deus? Vamos ver se o método que tu usa é o mesmo que o meu. Olha, eu tenho uma resposta. Pela fé, né? Somente pela fé, né? Lá em Hebreus 11:1 fala, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Então, muitas vezes as coisas acontecem assim, tu faz um pedido para Deus e tudo vai fluindo. Tudo vai fluindo, né? As portas vão se abrindo, as coisas vão acontecendo e quando tu vê, uau, chegou o presente de Deus, chegou aquilo que você pediu, Uhum. né? Agora, quando você começa a dar muita porta, com a cara em muita porta, então significa, né, que Deus não respondeu. Se respondeu é porque a porta tá fechada, né? Ele abre e ele fecha as portas que ele quer, Uhum. né? Conforme o que ele tem de propósito, o que ele sonha para a nossa vida também, né? Dependendo dos pedidos, tudo que a gente pede para Deus tem que ter alguma coerência, tem que ter graça, tem que subir aquele bom perfume, assim, né? Ao coração de Deus nas coisas que a gente pede, porque muitas vezes algo não cabe, né? Não cabe em nós. Às vezes o meu marido que usa muito, né? Às vezes você quer dirigir uma Ferrari, mas você não sabe Uhum. dirigir, Eu entendeu? ia, eu ia usar esse Então a gente exemplo, eu precisa. ia usar esse exemplo também, porque eu ouvi numa pregação uma vez assim que, como Jesus diz para nós que nós somos como crianças para eles, e hoje eu sou mãe, eu Uhum, entendo melhor isso que eles dizem na passagem, né? Às vezes tu pede um carro para Deus, é uma analogia, não quer dizer que tu pediu um carro. Mas tu claro. é uma criança, tu não tem maturidade, tu não tem capacidade de dirigir um carro. O pai quer dar um carro para o Uhum, filho? Quer, mas se ele não tem capacidade, ele tem que passar por outros aprendizados antes de chegar naquilo. Né? Então, o tempo de Deus é uhum, isso. Né? Ele sabe quando tu está pronto para receber isso. com certeza. Agora, o hábito da leitura da Bíblia nos facilita muito saber se aquilo que a gente está pedindo vai de encontro com o que Deus quer para a nossa vida. Porque todas as Uhum, histórias, por mais rústicas, né, por mais antigas que sejam os hábitos da época, são histórias muito parecidas com a que a gente vive hoje. Então, se com a gente tiver o certeza. hábito da leitura, a gente pensa assim, opa, isso aqui não era vontade de Deus naquela época para aquela pessoa, então provavelmente não é vontade Uhum, de Deus para mim. É por isso que isso não aconteceu comigo. Né? Então, o hábito da uhum, leitura da Bíblia facilita a gente perceber quando Deus está falando com a gente. claro. E tem uma ferramenta, uma ferramenta não, é a paz, sabe? Quando a gente pede, quando a gente entrega e a gente sente paz no nosso coração, gente, isso é o árbitro, sabe? Lá em Filipenses 4, do verso 6 ao 7 fala: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, né? Então, tem que ter paz. Né? Às vezes tu vai tomar alguma decisão e você toma essa decisão, às vezes, sei lá, com que sentimento e você fica inquieto. Dói a cabeça, se sente mal. Gente, isso já é
algo, é um sinal de que não é a vontade de Deus, sabe? Já tem que ligar aquele alerta, né? O Espírito Santo já te avisa, ó, não tem virtude Mas nisso, para sabe? ele ter te dado esse Então, alerta, tu tem que ter pedido intercorrência, né? sim, tem que ter, com certeza, e estar sensível, né? Às vezes a gente chega em Deus, é que, como eu tava falando, tu despeja tudo, né? Despeja a tua vida, a tua angústia, a tristeza, a tua raiva, e vira as costas e sai. Tu nem quer ouvir o que ele tá falando, né? O que ele É, quer te dizer. é assim, Então, que seja feita a tua claro, vontade, mas Deus quer se relacionar com a que gente, seja feita a tua mas a gente tem vontade. que permitir que ele fale E também. o que eu ia te dizer sobre isso também? Sobre a oração, o sintoma, né? Que tu falou da paz. Ai, agora me fugiu. Uhum. Vai voltar, vai voltar. Tá bom. Veio e foi, né? Mas a gente não pode orar assim, Tá. né? Que seja feita a tua vontade, mas que a tua vontade seja a minha vontade, né? A gente tem que estar Com certeza. Amém. Não, tem né? que estar sempre atento que às vezes a resposta de Deus é um não. A nossa criança interna vai dizer, eu queria, né? Mas agora não é Uhum. a hora e ponto final, né? Deixa eu ver aqui. Exatamente. Por que a oração de uma mulher tem tanto poder aos olhos de Deus? Então, né? Eu até estava pensando assim, não há diferença, né, entre uma oração de uma mulher e a oração de um homem, né? O que interessa a Deus é uma oração sincera, né? Uma oração que busque esse contato, esse relacionamento com Deus, e quando a gente busca Ele por quem Ele é, e não pelo que Ele faz, né? Muitas pessoas, né, às vezes nem lembram de Deus, daí quando tá morrendo, Uhum. meu Deus, né? Então, lá em Tiago 5,16 fala, né, que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, né? Então, eu digo assim, a mulher, vamos falar da mulher, né, claro, mas a mulher como uma mulher de oração, uma mulher que tem esse relacionamento com Deus, ela vai atrair bênçãos, né, para sua casa, para sua vida. Ela pode ter seu temperamento aperfeiçoado, né? Porque muitas pessoas são muito Uhum. iradas, né? Muito cheias de raivas, cheias de tantas coisas, né? Não porque elas querem, mas porque com certeza passaram por muitas coisas que encheram elas disso, né? Que, enfim, quando você começa a ter contato com Deus, Deus começa a te moldar, sabe? E você começa a perceber, né, que Deus, o caminho de Deus é sempre o melhor, entende? Então tu vai começar a declarar coisas sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre a vida dos teus filhos, né? Se você é uma mulher solteira, vai começar a declarar que tu crê, que tu crê que existe um homem de Deus para a sua vida, né? E dizer para Deus também, sabe? Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto ali, né? Mas para mulher que é solteira, que tipo de homem você quer, Uhum. sabe? Eu quero um homem companheiro, eu quero um homem que me respeite, eu quero um homem que tema a Deus, sabe? Um homem que queira realmente caminhar junto comigo, sabe? Que queira ter filhos, que queira constituir família, que honre e ame os seus pais. Gente, isso é um mandamento muito E também, importante, assim, né? sabe? Se a Muito gente é importante. a noiva, né, de Cristo, se a gente tem esse Uhum. homem, né, esse Deus que nos ama tanto, eu tô puxando a brasa Uhum. pro sexo feminino, né? Mas é bom, a gente pode Claro. fazer uma live com homens também, não tem problema. Mas assim, a ideia é que a mulher perceba o valor que ela tem também, né? Porque assim, gente, o rei dos Claro. reis, ele nos acha linda, ele tem paixão por nós, né? Tu lê Uhum. cânticos assim, se tu lê cânticos com a sensação de que é esse rei dos reis falando contigo, tu vê o quanto tu é digna desse amor, quanto esse rei, ele tem amor Uhum. por ti, ele te admira, ele admira o teu cheiro, ele admira os teus cabelos, ele admira até o tempo que tu ficou sendo gestada.
sabe? E aí, sabe, tu merece uma pessoa que te ame, pelo menos, do teu lado. E depois que tu Com começa certeza. a perceber esse amor de Deus por ti, tu começa a ficar um pouco exigente no seu cônjuge, porque tu não merece ser agredida, tu não merece ser desrespeitada, tu não merece uma resposta em alto som, entende? Porque o rei dos reis é apaixonado por ti. Ele te ama, ele te admira e ele te conhece. E ele voltaria para a terra e morreria só por ti. Com certeza. Assim, Pauline, tem um vazio dentro de todo mundo, sabe? Tem um buraco lá que só é encaixado com uma peça, que é Deus, sabe? E enquanto a gente não entender que esse lugar é só de Deus, a gente vai tentar colocar um monte de coisa dentro desse lugar, né? Por exemplo, eu passei por muitas coisas na minha vida e eu sempre tentei colocar outras coisas, outras pessoas nesse lugar que era o lugar de Deus, sabe? Então, tive vários relacionamentos, tive um casamento quebrado, eu sempre tive necessidade de ser afirmada, sabe? De receber elogios, eu sempre tive essa necessidade de ouvir de pessoas, sabe? Eu sempre fui muito carente. Então, quando você conhece a Deus e você entende tudo isso aí que você falou, que você é amada, que você é desejada, sabe? Que Ele te planejou, que Ele te conhece desde o ventre da tua mãe, cara, não importa, pode passar. Falando de relacionamentos, que a gente tava falando de relacionamento, né? Pode vir qualquer homem aí, falar qualquer coisa, você vai saber quem você é, sabe? Pode ser um homem que não te respeite, pode ser um homem que te esculache, enfim, né? Que pode ser violentada de repente por ele, sabe? Mas se você souber quem você é, gente, você tá andando assim, ó, Desfilando. sabe? Desfilando, ó, sai, sabe? Porque realmente tu tem razão. E quando tu ouve, quando tu conhece esse Deus, Jesus diz, né? Eu tenho as minhas ovelhas, eu conheço cada uma por nome e elas conhecem a minha voz. Esse elas conhecem a minha voz me remete assim, tudo que não é de Deus, que eu ouço e chega até mim, eu sei que não é. Porque eu conheço Deus. Eu conheço a voz dele. Eu sei que voz que tem, o que é de Deus e o que não é. Então, o conhecer não quer dizer que Deus não está agindo na tua vida. Só que às vezes tu não está ouvindo a voz dele na multidão porque tu não conhece ele. Então, a gente precisa conhecer a voz de Deus. Depois fica muito claro. Depois que tu conhece a voz de Deus, é que nem uma mãe com um filho. Tu vai numa festa de criança, tem um monte de criança gritando. Mas se a tua gritar, tu já olha. Tu sabe que a tua gritou. É verdade. E a mesma coisa é Deus para nós. Quando tu conhece a voz de Deus, se ele falar baixinho, o Espírito Santo é danado, né? Ele fala baixinho no nosso ouvido. Se ele falar baixinho, todo. Ele está nos detalhes. Ele falou que não é para eu ouvir isso aqui. Ele falou que isso aqui não é para mim. Ele tem uma vontade melhor para mim ali na frente. Então é essa intimidade que a gente tem que buscar com Deus antes de com qualquer outra pessoa, mesmo que tu já seja casada, que tu já esteja namorando, que tu esteja solteira, procura intimidade com Deus. E é a oração que vai fazer isso, né? A oração vai trazer intimidade com Deus, né? A oração vai fazer com que você ouça, conheça a voz dele, né? Somente através da oração é o teu relacionamento com Deus, né? É o tempo que você tem com ele. Então, quanto mais tempo você passar com ele, melhor você vai conhecer ele, né? E quando chegar nesses momentos assim, como eu vou saber que é Deus que está falando? Você não vai ter dúvidas, sabe? É aquilo que você fala. E o que tu falou da paz, né? Então, quando tu sentir a paz e quando tu conhecer a Deus, tu sabe que é. E assim, ó, ele fala, ele dá um jeito de falar contigo, né? Sim.
Desculpa. Se tu tá ouvindo uma música, ele vai dar um jeito de falar contigo. Se tu tá vendo um programa de TV, ele vai usar os meios que tu usa. Ah, eu vou todo dia pro consultório, não sei o que, não sei o que. Ele vai dar um jeito de alguém te entregar um papel, algum cliente vai entrar e vai te dizer alguma coisa que tu precisa ouvir. Só que a oração vai te fazer tu estar sensível aos sinais. Deus já veio para a Terra uma vez e falou tudo o que precisava dizer ao vivo. Agora ele está usando o Espírito Santo para falar contigo. O Espírito Santo vai usar pessoas improváveis para te dizer as coisas às vezes. Então tu tem que estar com o ouvido afinado para a voz do teu pastor para saber quando é ele falando através das pessoas. Então a gente não pode subestimar ninguém. Porque às vezes Jesus levanta um juiz no meio do povo para te dizer uma coisa. E tu pensa, como que esse cara quer me dizer aí? Nunca conversamos. Sempre questionando, né? Questionando, né? Fechando os olhos, ouvindo. Sempre questionando. Deus criou tudo, Isso. né? Criou as plantas, criou os animais, né? Criou toda a natureza e criou o homem. Qual é o único bicho que questiona Deus? É o que ele mais ama. Os animais nascem e agem como animais, né? Eles não questionam, né? Porque eu sou um cachorro, porque eu sou um gato. Ah, eu queria ser peludo. A natureza, a árvore, né? A árvore. Porque eu sou uma árvore, porque eu não posso ser uma flor, sabe? Então, nós somos o único, né? Semelhante a Deus, né? De natureza adâmica, pecadora, questionadora, né? Desafiadora, né? Porque a gente desafia Deus. Agora vamos entrar em temas polêmicos. Sim. O que a gente... Vamos entrar em temas polêmicos agora. Tá. O que a gente leva para casa que afasta as bênçãos de Deus? Cortou, desculpa. Será que está acontecendo? Peraí que eu vou botar um Wi-Fi. Não, acho que agora foi. O que... Tá pegando aí a pergunta? Tá. O que a gente leva para casa que pode afastar as bênçãos de Deus? A casa pode ser a casa interior também. Também. Mas o pecado. O pecado é a única coisa que nos afasta de Deus, né? Nós, quando somos filhos, né? Porque assim, todos somos criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus, né? Então, o que afasta os filhos de Deus é o pecado, sabe? É o pecado que faz separação entre nós, né? É o pecado que nos afasta dele, né? Quando nós estamos em pecados, a gente não vai ter uma vida abençoada, sabe? Porque a gente vai estar sempre amarrado a alguma coisa, né? E o pecado, ele pertence ao maligno, ao diabo, né? Em todas as coisas ruins que existem, quando a gente entender que tudo o que acontece de ruim é espiritual, gente, sabe? A gente vai acionar uma chave na nossa vida. Porque a gente vai conseguir começar a perceber essas coisas, sabe? Às vezes a gente faz alguma coisa que outra ali, só um pecadinho, entende? Uma mentirinha, sabe? Uma mentirinha inocente. Não, gente, mentira é mentira, mentira é pecado, sabe? Isso nos afasta de Deus, né? Quando a gente desobedece a Deus também, né? Fica batendo insistente naquela porta que tá fechada, vai lá e arromba a porta e entra. Desobediência. A vaidade. Sabe? Deus não abriu essa porta pra ti. A vaidade. Vícios. Gente, vício, sim, é pecado, né? Os vícios são pecados, imoralidade sexual é pecado, a fornicação, né? O que é? É só explicar, porque muita gente não sabe. A fornicação é o sexo fora do casamento, né? Fornicação é um pecado, nos afasta de Deus, sabe? Então, quando a gente faz as coisas dentro do centro da vontade de Deus, conforme a palavra de Deus, né? Nós não somos ninguém, né? Só Jesus foi santo, né? 100%. A gente tem que buscar cada dia ser mais parecidos, né, com Jesus. Eu sempre oro isso, sabe? Senhor, eu quero ter a tua mente, eu quero ter
ter o teu coração, os teus olhos, porque os olhos de Jesus não julgavam. Eu quero ter os teus ouvidos, porque também a gente tem que saber filtrar tudo que a gente ouve, saber para não entrar no nosso coração também, né? A inveja, como tu falou, às vezes a gente, por exemplo, eu sempre tive problema de aceitar o meu corpo, né? Às vezes tu começa a usar alguém como exemplo e quando tu vê, tu tá pecando, sabe? Tu tá sentindo inveja, sabe? Tu não se aceita mais, tu não se aceita da forma que você é, da forma como Deus te criou, né? Então, isso nos afasta das bênçãos de Deus, né? E isso é manobra do A gente... encardido, né? Uma vez, ano retrasado, que foi quando eu comecei a mergulhar assim de cara na Bíblia, que eu tive uma experiência eu percebi que eu estava passando por uma guerra espiritual. Eu percebi, aí eu pensei, guerra espiritual? O Espírito Santo soprou isso no meu ouvido, sabe? Vai estudar sobre guerra espiritual, ele falou. Porque ele sabe que eu gosto de estudar, né? Então eu disse, vamos estudar sobre guerra espiritual. O que você está falando, né? E aí, eu sempre fui uma pessoa que circulei por várias religiões. Sabe aquela curiosa? Tanto de estudar quanto de vivenciar. Vou lá naquele centro lá, vou lá não sei o quê, vou participar dos grupos de estudo, de tudo que pode imaginar. E aí, eu ia falar com os pais de santo, eu ia falar com os espíritos, eu ia falar com isso, com aquilo, e todos eles diziam assim, ó, falavam mil coisas para todo mundo que estava lá. Para mim, eles diziam assim, ó, para ti, só Pai Nosso. Para ti, só Pai Nosso, só Pai Nosso. Aí eu pensei, eu acho que Deus quer me tirar de um caminho que eu tô entrando aqui. Porque ele tá dizendo, tu tem, me firma, menina. Aí tá. E aí, quando eu descobri, minha amiga, o diabo foi libertador. Vou te dizer, o cara, ele é tão cirúrgico que ele se esconde nos prazeres da vida. E as pessoas não acreditam que ele está agindo, porque mas ela está tão feliz, está tão confortável, tá? Tô me sentindo bem, só se vive uma vez, né? Vai nessa, né? E aí eu pensei, quanto foi libertador eu perceber que tem alguém que quando eu só faço isso aqui para Deus, é uma vitória para ele. Então, só desviar o teu olhar do caminho, nem que seja um milésimo de segundo, já é uma vitória. É isso. Tem que se vigiar, né? Então, por isso muitas religiões, tem muitas filosofias religiosas que não falam sobre isso. E eu penso, a gente devia ser melhor orientado sobre isso, porque nós estamos sendo um fantoche na sociedade. Teria uma vida abençoada nos esperando se a gente não se deixasse manipular pela nossa mente. É isso mesmo. A Bíblia fala, né, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? Deus, ele não tem eu creio nisso, né? Que ele não tem uma nova vida, um novo plano para nós. Não, ele tem algo que ele já estipulou para você, entende? Então, quando você se posiciona em fé, né? Perante a palavra de Deus, seguindo um bom caminho, buscando corrigir o que está de errado, sabe? Aguentando firme com as consequências do que a gente fez de errado também, lá tu vai ter a vitória, sabe? Agora, se você começar a reclamar, né? Porque, ou assim aceitar, porque eu mereço mesmo, porque eu sempre fui assim, porque meu pai era assim, assim, assado, porque eu também vou ser, não sei o que. Isso é Tu tá vitória, amaldiçoando, né, a própria vida. Porque exatamente, né? Satanás, ele não tá preocupado com quem tá no mundo, né? A gente fala, ele não tá preocupado com quem tá se drogando, né? Tá no Quem time. tá vivendo tantas coisas, né? Dentro dessa área de pecado, ele não tá preocupado com isso, porque ele tá, como você falou, tá no mesmo time que ele, né? Agora, a pessoa íntegra, a pessoa que anda, né, no bom caminho, a pessoa que abandonou o pecado, conheceu Jesus e tá andando corretamente, isso interessa para ele, sabe? Porque o que ele quer é matar, roubar, destruir, né?
Ele quer destruir a nossa vida, ele quer destruir nosso casamento, ele quer destruir a nossa família, sabe? Ele quer roubar os nossos filhos. Gente, cuidem dos filhos de vocês, sabe? Cuidem muito até o que eles veem na TV, sabe? A escola onde estudam, as pessoas que cercam eles, cuidem muito e cubram de oração as crianças, sabe? Porque elas são as que estão sendo mais atingidas hoje em dia por ele, e isso tá muito nítido, muito, muito nítido, né? Eu vi uma reportagem no Instagram ali, não lembro que perfil que era, que tem uma escola na Pensilvânia que está aceitando que eles sejam ensinados por satanistas, né? Então vai um grupo satanista lá nessa escola e eles ensinam o que é o satanismo. Eu vi essa reportagem. Então, É gospel, não sei o que é o nome da página. Eu sigo ele. Gospelmente, acho que Então, assim, ó, depois de falar, eu não quero dar tanto ibope para o encardido, então nós vamos falar. não Não? tô te ouvindo. Nada, nada, nada. Não tá me ouvindo? Peraí. Agora, acho que deu. Tá. Deu. Porque quando começa a terminar o tempo, o Instagram, ele vai me castigando, né? Então, assim, ó, Ah, vamos entendi. parar de falar desse encardido aí, tirar o ibope dele, né? E nós vamos. Só encerrar, o futuro dele já tá escrito, já aconteceu. Ele é um derrotado. Então, quanto mais pessoas ele conseguir pra ele, tipo, para ele acha que tá ganhando, mas não, gente, ele é um derrotado. O destino dele já tá dito. Uma hora a gente fala disso. Eu gosto de dizer assim, ó, enquanto o teu coração tá pulsando, tu consegue salvar a tua alma. Então, o maior presente que a gente tem é estar vivo. Porque enquanto corre sangue nas nossas veias, a gente tem como salvar a nossa alma. Então, esse é o nosso desafio, esse é o nosso orai e vigiai. Porque o nosso corpo, ele morre, mas a nossa alma não morre. Por isso que Jesus sempre disse Exatamente. que ele veio para buscar, para nos trazer a vida eterna. Porque ele não estava preocupado com o nosso corpo morrer ou não. Tanto que ele foi pregado numa cruz. Se ele estivesse tão preocupado com o corpo, tudo que Jesus fez foi exemplo para nós. Se ele tivesse tão preocupado que a gente se preocupasse com a forma que a gente ia morrer, ele não teria morrido da forma mais humilhante da época. Né? Então, Jesus está dando exemplo para nós de que o nosso corpo não é o que a gente tem que se preocupar. Gente, depois que a gente morre, em 3 dias a gente já está fedendo. E a gente passa a nossa vida toda atucanado com como que o nosso corpo tá, como que o nosso cabelo tá, como que tá a sobrancelha, e os cílios, o lábio, sabe? A gente tá o tempo todo preocupado com uma coisa que vai feder em 3 dias depois que o coração parar de bater. Então a nossa preocupação tem que ser com o nosso espírito e não com esse corpo. Ah, mas então tu vai tá dizendo que a gente vai ter que beber, comer, não sei o quê. Não, mas aí tu tá sendo irresponsável. Eu não tô dizendo, eu tô dizendo que tu não tem que endeusar a carne. Isso é idolatria também. Quando a gente fica muito preocupado com a autoimagem, isso é uma idolatria. A gente tem que ser responsável com a vida que Deus nos deu. E isso acaba implicando em se alimentar direito, fazer exercício e tudo mais, para ter uma vida boa. E conseguir passar a palavra dele adiante também, né? Não adianta ficar doente, não. Com certeza. Então, assim, dá uma dica para nós de como nós podemos orar. Hábito de oração. Como que tu faz para tu orar, né? Porque, por exemplo, eu tenho convivência na Igreja Católica, né? Eu participo do grupo de Emaús e tudo mais. Eu já criei o hábito de fazer a leitura diária do Evangelho, que a Igreja Católica separou as leituras diárias, né? Então, esse é o meu hábito de leitura diária. Eu pego o Evangelho do dia, leio, interpreto o que ele diz para mim, tudo mais, faço a leitura orante. Como que tu faz a tua oração? Ok.
Sempre. Eu chego, né, na presença de Deus reconhecendo a soberania dele, a realeza dele, né? Senhor, eu quero te dar graças. Senhor, eu quero glorificar o teu nome, sabe? Quero reconhecer quem tu és. Quero dizer que eu te amo de todo o meu coração, mas eu quero te amar mais, sabe? Eu quero te conhecer mais. Espírito Santo, venha fazer com que eu ame mais a Deus, ame mais a Jesus e conheça mais o coração, sabe? Porque quanto mais a gente conhece a Deus, melhor também vai ficar a nossa oração, sabe? Então a gente tem que ter prazer em chegar na presença de Deus e não dizer essas coisas da boca para fora, sabe? O Espírito Santo, né, que ele intercede por nós, ele vai ensinando a gente a orar, né? Então eu primeiro sempre reconheço a soberania dele, né? Quem ele é. Depois eu agradeço, né? Eu agradeço pela vida, agradeço sempre, todo dia, por conhecer Jesus, sabe? Porque foi Jesus que me trouxe uma nova vida, né? Foi por meio disso que eu conheci ele, conheci a graça dele, que foi libertadora na minha vida. Eu entendi realmente, né, que ele é o meu salvador, né? Primeiro ele foi o meu salvador e depois ele se tornou o Senhor da minha vida, sabe? Então, não basta só ele nos salvar. Ele tem que ser o Senhor, ele tem que dirigir a nossa vida, né? Então, eu sempre reconheço e falo isso para ele, né? E depois você pode falar as suas petições, o que você está precisando, né? Ou, Senhor, eu estou me sentindo dessa forma, eu não quero me sentir assim. Senhor, eu estou com raiva de tal pessoa. Eu não quero me sentir assim, não quero ter esse sentimento não me pertence. Me ensina a perdoar essa pessoa, me ensina a resolver essa circunstância, sabe? Sempre pedindo para o Espírito Santo de Deus ir te orientando, sabe? E você pode interceder por pessoas também, né? Senhor, eu quero te pedir por aquela pessoa que está doente, né? Pedir que tu traga saúde, que tu restaure o corpo daquela pessoa. Ou também, sei lá, um casal que de repente que seja mal, uma criança que esteja doente, ou uma criança passando por alguma dificuldade também, né? Hoje a gente está num mundo que a ansiedade já faz parte da vida de muitas crianças, sabe? Então a gente pode interceder também, né? Por exemplo, lá na igreja a gente tem um ministério que é o ministério de intercessão, né? Então todo dia a gente está colocando lá por alguma coisa, sabe? Vamos orar por cansaço. Estou me sentindo extremamente cansada. E, gente, isso pode ser espiritual, sabe? A gente pode sentir um cansaço, assim, que às vezes não é nosso. Sei lá, dormir bem, né, tá tudo certo, tô bem alimentada, minha vida tá normal, mas a gente tomou conta um cansaço tão grande, sabe? Isso pode ser espiritual, né? A gente pode orar para ser cada dia mais parecido com Cristo, sabe? Orar para ser uma boa esposa, orar para o nosso casamento melhorar, né? Orar para ser uma boa mãe. Gente, como eu oro por isso, sabe? Porque a Helena, ela é a próxima geração, sabe? Ela é a herança do Senhor, né? Então, e declarar coisas sobre a nossa casa, sabe, Pauline? Eu declaro que essa casa aqui é abençoada, eu declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu declaro que jamais nos desviaremos, que jamais nenhum outro Deus irá reinar aqui, sabe? Declarar que todas as armadilhas de Satanás caíam por terra, e sempre assim, em nome de Jesus, sabe? Jesus é um nome soberano, é um nome sobre todo nome, né? Então, tudo que a gente pedir em nome de Jesus, a gente tem que crer que isso vai acontecer, que já aconteceu no mundo espiritual, né? E agradecer, sabe? Às vezes você ora pela cura de uma pessoa, né? Mesmo que ela não esteja curada. Mas, Senhor, eu te agradeço, porque essa pessoa já está curada, né? Você pediu, você vai receber, né? A gente tem que crer nisso. Talvez a vontade de Deus não seja a mesma que a nossa. A gente não conhece os caminhos de Deus, né? Mas agradecer, te agradeço pela cura dessa pessoa, te agradeço pela restauração, te agradeço porque ela já está em casa, recuperada, sabe? A palavra, ela tem o poder tanto de dar vida quanto de matar, né?
Então, tudo que a gente for declarar, a gente tem que cuidar também muitas coisas que a gente fala dentro de casa, né? Sei lá, às vezes para os filhos, mas tu é um bagunceiro mesmo, mas olha só, tu é um desastrado, você quebrou Tá isso, você fez declarando, aquilo. né? Gente, estamos declarando, sabe? Porque você não é inteligente, porque você não é capaz. Gente, isso pode causar ansiedade. Opa, caiu. Isso pode causar ansiedade na vida da criança, né, de qualquer pessoa, né? Daí se tornam adultos super inseguros, super cheios de tantas coisas assim. E a gente não sei por quê, sabe? Amei tanto, cuidei tanto, mas gente, falou, o que você falou? O que você declarou sobre a vida do seu filho, Por isso né? que é importante tanto a mulher saber. Eu sinto assim, ó, quando eu tô de mau humor lá em casa, a casa fica escura. Fica pesado lá dentro, sabe? Aí eu penso assim, eu vou fingir que eu tô alegre. Uhum. E eu começo, nossa, né, e tal, e com aquele aperto no peito, a minha filha fica tranquila, porque ela vê que a mãe dela tá alegre, né? O Manuel percebe que não vou dar esporro nele, querido, né? Que tem muita paciência comigo. E aí, então, muda o clima da casa. A gente tem o poder de criar um ambiente desagradável em casa, mas a gente também tem o poder de transformar o nosso ambiente para um lugar em paz, mesmo que o nosso coração esteja aflito, né? Então, a nossa oração também tem que ser para que a gente consiga resolver antes de levar para casa os nossos problemas, né? E se a gente tem problema fora de casa, deixa lá, quando tu estiver em casa, tá com a tua família. Entregar, né? Exatamente. Entregar para Deus. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração, sabe? Então a gente tem que se policiar, porque às vezes a ira tá tão grande que a gente nem para lembrar. Opa, eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo que pode me ajudar. Tô uma semana aqui, né? Batendo a cabeça. Porque assim, tem muitas situações que estão fora do nosso controle, né? Tem muitas coisas que a gente não pode fazer. Se a gente pudesse, a gente ia lá e fazia, né? Mas tem coisas que não. Enfim, depende de outros fatores, depende da vontade de Deus, né? Então a gente tem que aprender a confiar, a entregar, esperar, sabe? Então... E eu sinto assim também, como isso aí que tu falou das declarações, né? Mas tu enaltecer a qualidade das pessoas que vivem contigo é uma forma de orar sem orar. É que nem o livro de Esther, né? Que a gente vê. Eu sempre falo errado esse nome. É Esther ou Esther? Não, foi certo. Alguém sempre me corrija, eu nunca sei como é que eu sei. Enfim. Acho que em português é Esther. Um livro inteirinho que não cita o nome de Deus. Mas está na Bíblia. Por que está na Bíblia esse livro? Não cita o nome de Deus nesse livro. Ela foi uma mulher hebraica que salvou todo o povo hebreu, mas ela não tem não cita o nome de Deus. Porque ela é uma mulher de fé. Ficou com essa pulga atrás da orelha. Até porque vocês têm um grupo grande dela, né? Então, eu já li o livro de Esther, eu conheço toda a história, mas não conheço cada letra que está no livro, né? Mas ela salvou o povo de Deus, mas o que torna o livro dela divino são as atitudes dela, a coragem dela, né? A oração e súplica e jejum. Gente, a oração e o jejum. Eu tô saindo de um jejum de 7 dias. Gente, Deus fez coisas na nossa vida, sabe? Jejum é um tema legal. Quem sabe a gente pode conversar. E o que eu queria dizer sobre isso é que mesmo que tenha coisas que tu não gosta nos teus filhos, no teu marido, ou tu mora com teus pais, com os teus irmãos, enaltece as qualidades dessa pessoa. Porque essas pessoas, elas vão se sentir cada vez com mais vontade de ser melhor. Quando tu se fecha muito, a murmuração pelo outro também, só piora as pessoas que convivem contigo. Então, é essas declarações que tu falou, né? Independente se tu estiver orando ou não,
tratar com respeito as pessoas à tua volta e enaltecer o que elas têm de qualidade faz com que tu perceba que as coisas são ruins se o teu olho é ruim. Então o problema não é tu, não é a pessoa, é tu o problema. Que tu não tá enxergando que aquela pessoa é abençoada, né? Então, essa parte da declaração ficou muito pra mim. E mesmo que não seja declarar isso, né? Por exemplo, a minha filha tá numa fase que, gente, ela tá muito teimosa. Mas eu não fico dizendo pra ela, filha, que teimosa. Tu é teimosa, tu é teimosa. Não, sabe? Podemos declarar, filha, você é querida, você é obediente, sabe? Às, às vezes eu abro a boca pra dizer assim, Nossa, filha, você é muito obediente, você é muito querida, você vai fazer isso, né? Você vai ajudar a mamãe. E é sempre qualquer, né? Qualquer coisa na nossa vida. Às vezes o nosso casamento não tá bom. Não, eu declaro que meu casamento vai melhorar, eu declaro que Deus vai nos abençoar, eu declaro que Deus, né, vai fazer um milagre no nosso casamento, né? No trabalho também, né? Eu declaro que esse problema aqui que está acontecendo no meu trabalho, Deus já está solucionado, Deus já trouxe a solução, sabe? Então, a nossa palavra, a nossa declaração em fé, né, pode mover montanhas. Perfeito. Então, nosso tempo tá acabando. Tá bom. Fazer o quê? Né? Eu acho que a gente falou basicamente tudo. Eu quero te agradecer muito por ter disponibilizado um tempo. Eu sei que a tua agenda é muito cheia. É uma mãe muito concorrida, a agenda é muito concorrida, assim, dessa menina. Eu abri um tempo para falar. Olha, eu fiquei de boca aberta te ouvindo, dá vontade de fazer um corte. Só do teu exemplo de oração, assim, porque gente, como eu oro mal, né? Ó, meu tio escreveu aqui, ó, Jesus está sempre conosco. Converse com ele e ele responderá a você com clareza no tempo dele. A Lóia agradeceu. Várias pessoas comentaram aqui, mas aí ia ficar muito... eu ia parar só para ler o pessoal, mas fiquei bem feliz da participação de você. Né? E muito obrigada por ter vindo, Fê, participar comigo aqui. Tu sabe que Deus fez tanto na minha vida e Ele me abençoa tanto e que nossa, eu amo falar disso, sabe? Eu acho que o meu testemunho pode ser cura na vida de muitas pessoas, assim como você pode curar, né? Trazer cura na vida de muitas pessoas e uma luz e uma esperança, sabe? Então, ide e fazer discípulos em todas as nações. Essa é a nossa missão, né? Fazemos parte dessa comissão, né? Dessa responsabilidade que Deus nos deu. Amém. Estamos aí. Obrigada, Ju, por ter nos assistido. E é isso, então. Que Deus te abençoe, Fer, abençoe tua família. Eu declaro que tua vida é abençoada, que vai dar tudo obrigada, recebo. Tu é rica, poderosa, próspera. Amém, amém. Ó, não é errado orar sobre isso, não. É que Deus, assim, Deus olha pra mim e diz, por que tu tem que ironizar tudo? Eu acho que ele deve pensar, sabe? Mas é que... Não, mas obrigada, eu recebo. Não, isso aí. Teu marido vai fazer amanhã pra ti. Vai fazer massagem no teu pé. Nossa, comida é uma prova de amor. Amém. Viu? Porque ele não gosta. Então tá bom. Um beijo, boa noite pra todo mundo. Beijo, tchau, querida. Tchau. Deus abençoe. Até mais. Tchau.